Adeus 2021, olá 2022 e olá para vocês que curtem o canal Fala aí Nerd. Eu sou Marcos Júnior e você está nesse canal que fala sobre filmes clássicos, filmes cult e também filmes novos sem spoilers. Pegue o seu crucifixo e prepare um lanche para ver e ouvir minha crítica e retrospectiva do filme Monster Squad, Deu a Louca nos Monstros de 1987, que resistiu ao teste do tempo e ainda é um filmão tão divertido quanto na época em que o vimos pela primeira vez. Fala aí galera que curte o canal Fala aí Nerd, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Júnior e hoje vamos falar sobre o filme Monster Squad, Deu a Louca nos Monstros, título PTBR, que foi produzido com um orçamento de 12 milhões de dólares, mas flopou nas salas de cinema, arrecadando apenas 3,7 milhões de dólares e foi retirado das salas após 2 semanas de duração. Os críticos ficaram divididos e falaram que o filme era uma mistura de gangues com monstros clássicos da Universal, enquanto outros diziam que a infância podia ser recuperada, apreciando a arte do diretor Fred Dekker e o corroteirista Shane Black com essa comédia de terror voltada para os jovens. Eu concordo com a segunda, pois o filme é muito divertido e tem uma história envolvente, com ótimos efeitos de maquiagem de Richard Edlund para os monstros criados por Stan Winston e sua equipe. O filme finalmente encontrou seu público quando foi transmitido na TV a cabo e alugado em fitas VHS por jovens que eram muito crianças quando o longa foi exibido nos cinemas e agora podiam apreciá-lo, tornando-se por gerações um filme cultuado e querido até os dias de hoje. Na comemoração de 30 anos de aniversário de Monster Squad, foi produzido um documentário chamado The Wolfman's Got Nerds, dirigido por Ray Gower, que circulou em vários festivais de cinema. O diretor Frank Dekker já era conhecido por Night of the Creeps, de 1986, e teve a ideia de fazer um novo filme com monstros clássicos da Universal, juntando personagens parecidos com o do seriado Os Pequenos Patifes, mais conhecido no Brasil como os Batutinhas. Seria sua carta de amor para os filmes da Universal, e seu amigo de faculdade Shane Black, que tinha terminado de escrever Máquina Mortífera, mostrou interesse em ajudá-lo no roteiro. Produzido por Rob Cohen, que adorou o roteiro de Dekker, e Shane Black pediu permissão à Universal Pictures para usar os direitos dos personagens de terror, mas o estúdio não se interessou em distribuir o filme, e assim a TriStar Pictures foi escolhida e a equipe de maquiagem teve de ser criativa para reproduzir os monstros da Universal. O elenco de Monster Squad é grande, com muitos personagens em seu roteiro, e é concentrado em um grupo de pré-adolescentes interpretados por atores populares que pararam de atuar nos anos 90, como André Gower, que faz Sean, o chefe do Esquadrão Monstro. Temos Rob Kiger, que é Patrick, Michael Faustino como Eugene, Ryan Lambert, que interpreta a Rudy, Ashley Bank, que faz Phoebe, a irmã mais nova de Sean, e o falecido Brent Shallen, que faz Horácio. Temos a falecida atriz Mary Ellen Trainor como a mãe Emily, e Stephen Max como seu pai, que é policial e investiga os avistamentos de monstros. Do lado dos monstros, temos Duncan Hager como o Conde Drácula, e até hoje seu papel é considerado uma das melhores versões do Conde para a tela grande. Tom Noonan faz o monstro de Frankenstein, que no filme rapidamente faz amizade com 2 crianças e torna-se parte da equipe. Jonathan Gries interpreta Corey Botwood, um homem desesperado que se transforma em lobisomem. O mago da maquiagem Tom Woodruff Jr. atuou como o monstro da Lagoa Negra e foi o seu primeiro papel como ator, assim como Michael McKee fazendo a Múmia. Deu a Louca nos Monstros é um filme surpreendentemente curto, que tem apenas 82 minutos de duração, pois os produtores não queriam um filme longo
com mais de 1h30 de duração, e o filme chegou à tela grande com corte de 13 minutos a menos, e o filme, quando foi exibido na TV, ele teve uma versão estendida com 4 minutos. A história do filme começa no final de 1800, com Van Helsing chegando ao castelo de Drácula, descobrindo que seu inimigo possui um amuleto poderoso que controla o equilíbrio entre o bem e o mal. Para derrotar Drácula, ele usa o amuleto para abrir um portal, mas o plano dá extremamente errado, e mais tarde é revelado que os aprendizes de Van Helsing mandaram o amuleto para os Estados Unidos, que ficará fora do seu alcance. Centenas de anos depois, Drácula está a bordo em um avião com um monstro de Frankenstein como carga, que cai em um rio de Louisiana, nos Estados Unidos. O vampiro vai atrás de Frankenstein, e no museu local, não muito longe dali, existem relatos de uma múmia que escapou da exposição, e a polícia local está lidando com um homem enlouquecido na delegacia, que afirma ser um lobisomem. O detetive está intrigado com os relatos, e na sua casa seu filho Sean lidera o clube dos pequenos e ridículos investigadores chamados Esquadrão de Monstros. O clube é fã de filmes clássicos, de monstros da Universal, e Sean fala para eles que ouviu seu pai falar sobre monstros na cidade. Sean, que recentemente conseguiu obter o diário do caçador de monstros Van Helsing, pensa que ele é a chave para ajudá-los a derrotar os monstros, mas o diário está escrito em alemão, e ele, junto com Horácio e Patrick, vão visitar um alemão assustador que mora nas proximidades e que se revela um bom vizinho, e se oferece para traduzir o diário, revelando que o amuleto, que tem o poder de equilibrar o bem e o mal, está vulnerável. Drácula vai em busca do amuleto para incliná-lo para o mal, permitindo que os filhos da noite governem para sempre. Com apenas 24 horas para impedir Drácula e os monstros, as crianças descobrem que o amuleto está enterrado em uma sala de pedra embaixo de uma mansão, mas isso não vai ser fácil, pois Drácula e os outros monstros estão agora morando no local. Como eu já disse antes, já que os monstros da Universal não podiam ser usados neste filme por causa de direitos autorais, a equipe de maquiagem teve de ser criativa para homenageá-los, e fizeram isso com mudanças nos personagens sem descaracterizá-los, como o monstro do Lago Negro, que não poderia ser parecido com o original. O monstro de Frankenstein se parece um pouco com o de Boris Karloff, mas não tem parafusos no pescoço e sim na testa. Drácula não parece com o de Bela Lugosi, e a múmia não exigia tantas mudanças, apenas mostrando seus ossos no rosto. O lobisomem tem orelhas pontudas e um rosto mais arredondado do que o Homem-Lobo da Universal, e sua transformação é rápida conforme ele expande seu tamanho. Richard Edlund chefiou os efeitos visuais, que estão bons até os dias de hoje e bastante impressionantes, mesmo em um filme de baixo orçamento. Apesar de ter alguns efeitos óticos instáveis que parecem desbotados e com linhas foscas visíveis, os destaques são para as pinturas do Castelo de Drácula, a cena do teatro que é mostrado à distância em que Sean assiste ao filme do telhado de sua casa, e os efeitos de animação de luzes que são bem feitos, como os de caça-fantasmas e os aventureiros do bairro proibido. Os melhores efeitos do filme são claramente os monstros, em que a equipe de Stan Winston fez um trabalho fantástico para homenagear os personagens icônicos do cinema, tendo como destaque o monstro da Lagoa Negra, que infelizmente não aparece por muito tempo na tela, mas quando é mostrado, parece perfeito, sendo uma pena eles não terem feito action figures desses personagens para colecionadores. A trilha sonora do filme foi composta pelo talentoso e subestimado Bruce Brogton, que trabalhou em O Jovem Sherlock Holmes. Ele foi o escolhido do diretor, que queria algo épico e ameaçador na música do filme e capturasse o som dos filmes clássicos de horror. Mesmo sendo um filme para crianças, Bruce Brogton se esforçou para não direcioná-la para a comédia e a fez ameaçadora,
e voltada para o terror, contendo também um romântico som gótico clássico que combina com o terror, que é complementada com um som de aventura nas cenas das crianças que buscam derrotar os monstros. A trilha sonora, nunca lançada em LP ou cassete na época do filme, somente foi lançada em 2007 em um CD com edição limitada, que foi lançado com 22 músicas, e também em 2015 com a La La Land Records lançando um CD remasterizado com mais faixas extras que não estão no filme, e é uma trilha sonora ótima que capta o clima dos filmes de terror clássico com uma escrita contemporânea que não parece ter um som datado até hoje. Diferente de filmes de baixo orçamento, a trilha sonora de Monster Squad não usa sintetizadores baratos, mas uma música orquestral clássica que pode ser obtida online. Particularmente, eu não conhecia Deu a Louca nos Monstros até vê-lo em uma reprise na sessão da tarde, e tentando entender por que este divertido filme foi um fracasso de bilheteria da época, eu penso que talvez por ser um filme de terror juvenil possa ter afastado e reduzido o público adulto das salas de cinema e não conhecendo seu público certo, por acharem que o filme era bobo. Revisando o filme, eu considero bom e divertido, apesar de ter alguns problemas como buracos na trama, que tornam a sua narrativa incoerente, tendo várias cenas que não se conectam, dando a impressão que foram cortadas ou não ficaram bem claras no roteiro, como por exemplo a cena da mãe de Sean, que diz ter pego o livro de Van Helsing em uma venda de garagem, e ficamos sem saber como o livro foi parar lá, e também como Drácula soube que o livro estava na casa do garoto, além de não sabermos qual é a conexão de Drácula com os monstros e por que ele é o líder, deixando as interpretações em abertos para o público. Entretanto, todo o resto é maravilhoso e conta com a ótima direção de Fred Dekker, que usou o formato CinemaScope e faz cenas bem enquadradas e iluminadas na sequência de abertura, captando todo o clima e magia dos filmes de terror clássicos, que em algumas cenas lembra até os filmes da Hammer. Claramente, uma homenagem aos filmes dos anos 30 da Universal no seu início, com ótimas cenas de ação, e é um filme altamente recomendado, e eu ouso dizer que é o melhor já feito ao juntar os monstros clássicos da Universal. Por tudo isso, minha nota para Deu a Louca nos Monstros é 9. E se você ainda não viu esse clássico do cinema de terror, eu indico que você veja agora, pois é um filme imperdível e muito divertido. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir este vídeo até aqui. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho para ser o primeiro a receber vídeos novos. Compartilhe o vídeo, dê o seu like e faça seus comentários sobre este filme clássico e inesquecível. Um forte abraço e até a próxima!